Vamos partir então para a lição 140. Para os montes. E aí Jesus disse, está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 16. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o mestre aos que estiverem na Judeia procurar os montes. A advertência é profunda. Porque pelo termo Judeia, devemos tomar a região espiritual. Como a gente... Depois a gente vai falar. Região espiritual de quantos? Pelas aspirações íntimas, se aproximem do mestre para a suprema iluminação. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judeia para os montes. Das ideias superiores, é indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. Que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Uma das mais lindas passagens de esperança, para nós, cristãos, mostrando como nós vamos nos comportar nos momentos mais difíceis da passagem do planeta para o planeta de regeneração. Você vê, e esse livro foi escrito em 1949. Minha mãe do céu, eu não tinha nem nascido também. Então aqui ele já fala como nós vamos atuar nesses momentos. Porque a gente está vendo iminência de guerra, fome, uma série de recessão em todos os locais. Então a gente fica assim, e agora? O que nós vamos fazer, meu Deus do céu? Então, para os montes. Vamos lembrar disso na hora H, Vamos para os montes. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 16. Referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, ou seja, falando sobre o momento apocalíptico, o momento que todo mundo está esperando, aquele momento de muita conturbação, não é um dia, 2 dias, 3 dias, anos e anos, Aconselhou o mestre aos que estiverem na Judeia procurar os montes. Se a gente pensar assim rapidamente, eu estou no Brasil, não é para mim. Tudo na Bíblia tem significado, tudo são chaves. Judeia, Jerusalém, entrada de Jesus em Jerusalém, montado em um burrico. Burrico, o animal, a animalha tem um significado, Jesus tem um significado, Jerusalém tem um significado, Judeia tem um significado, tudo tem significado. E aqui, olha que Emmanuel vai falar de alguns significados. A advertência, ele fala, é profunda. Porque o termo Judeia, está falando assim, devemos tomar a região espiritual. Está aí, mostrou um significado do que significa Judeia. Então, Jesus não está falando para os que moram na Judeia, mas está falando para todos que têm uma região espiritual.
de todos que estiverem numa determinada coletividade, região espiritual, de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximarem do Mestre para a suprema iluminação. Então, olha só, para nós, aqueles que estão se situados, aqueles que estão com a cabeça, com o coração no mundo espiritual, na vida eterna, no mundo além das coisas materiais. Compreenderam? Agora acho que fica mais fácil falar assim, né? Ou seja, tomar a região espiritual. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Está mostrando para nós. Você olha para um lado, luta, ruína. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. Aí nós estamos vendo os artistas, os shows, a tentativa de colocar, né, uma série de ideologias para os jovens, a destruição da família, das religiões. Agora, inclusive, nós estamos vendo a Canção Nova, parece que está sendo perseguida, né, bastante, para fecharem a Canção Nova. Não é a Canção Nova, não é da nossa denominação religiosa, mas é um trabalho muito lindo que eles fazem. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que todas as religiões serão perseguidas. Hoje, quando a gente fala da Canção Nova, a gente está falando de uma religião que, para mim, na minha opinião, seria a última a ser perseguida devido ao número de adeptos que ela tem, mas que, com uma clareza, né, atual no nosso governo é atacar as religiões, porque elas estão aglomerando muito. É graças às religiões, gente, é que as famílias estão sobrevivendo. Então, se não fecharem as religiões, se não atacarem os líderes religiosos, vai ser difícil eles vencerem essa guerra. Bom, então, a Canção Nova vai estar sendo perseguida, vai sendo fechada. Vamos ver o que vai sobrar aí. Depois vai ser as evangélicas. Mas a doutrina espírita é a menorzinha de todas, vai fechar rapidinho. Logo, logo vão dominar as internet, controlar tudo, nada que falar sobre família, sobre amor, sobre Cristo, nada que falar de coisas boas, nobre, ética e moral vai ficar no ar. Aí tudo esses meios de comunicação, se eles conseguirem dominar realmente, vai ficar só a serviço deles e um novo Cristo chamado Estado se inaugura. Uma nova ideologia. Então, venenos mortíferos não inoculados pela política, inconsciente nas massas populares. A Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Estamos tão cegos, ele está falando aqui do clarão de incêndio, que a gente só enxerga uma luz ou outra, não é mais pelos ensinamentos da verdade, do amor, da paz e do equilíbrio. A gente só enxerga uma direção quando em algum lugar está pegando fogo, guerra, ódio, morte, destruição, perseguição, injustiça, fogo, tá? Né? Destruindo tudo. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia, aqueles que estão espiritualizados. Vai chegar um determinado momento em que as pessoas que se prepararam para esse momento, ou seja, veio se espiritualizando, estudando, refletindo, analisando e absorvendo os conhecimentos,
É chegado o instante em que de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. Não é para os cristãos pegar sua malinha e fugir, não, gente. Para monte nenhum. Negativo. Essa é a nossa hora de trabalho maior. Quando a terra chegar nesse momento, é a hora de nós trabalharmos. Lembra que a gente está sempre falando isso? Não vai fugir para o monte, não, para montanha nenhuma. Monte de ideias superiores. É a hora do cristão falar assim: foi para isso que eu fui preparado. Eu fui preparado para ficar no meu posto, para dar auxílio aos que vão precisar de mim, aos desamparados, para dar calma aos que estão intranquilos, desesperados, para consolar, né? Para explicar, para acalmar, para socorrer. É aí, para isso que estamos. E às vezes nesses momentos nós vamos até servir gratuitamente. Até não, provavelmente vão servir, porque vai estar tudo um caos, né? Nós vamos fazer muitas coisas gratuitamente para poder ajudar, para poder ser útil, para poder fazer a nossa parte como cristão. A Janete falou assim: a gente criou esse vício de nos momentos difíceis correrem para os templos religiosos. Bom, aqui Emmanuel diz que não. É na hora desse momento difícil, pode fechar o centro religioso, ali é onde não precisa da gente. Onde precisa do cristão é na família, é na sociedade, é no local de trabalho, é ali, dando a mão a quem está no desespero, guiando os que estão cegos, consolando os desesperados. Tem muita gente que nessa hora vai entrar num desequilíbrio gigantesco. Tá? Então é nessa hora, para isso que nós estamos sendo preparados. Por isso que todo dia nós recebemos uma noticiazinha assim: não fica esperando tranquilidade, não fica esperando paz, não fica esperando amorzinho, não fica esperando mar de rosa, não fica esperando. Alguns falam assim: puxa, que religião que é essa? Parece que é tudo de ruim, é a realidade. O Espiritismo não é aquela religião que a gente vai pagar o cartão de crédito, que através do Espiritismo você vai comprar sua mansão, vai quitar sua casa, comprar seu carro, você vai casar, você vai abrir sua empresa, você vai ter sucesso. Não. Vai ter muito trabalho, muita dificuldade, muita luta, porque Deus está nos preparando, os cristãos, os discípulos são preparados, estamos sendo preparados para a verdadeira luta, que ainda está por vir. A pior de todas as lutas, gente, não é a que está aqui fora, é a que está aqui dentro. Essa que a gente não pode esquecer. Hoje nós estamos trabalhando essa luta que está aqui dentro, tirar os maus pendores, os vícios, o negativismo, trocar, fazer isso através do quê? Da reforma íntima. Quando eu conseguir operar isso aqui dentro, aí aqui fora pode estar um caos. Porque aqui fora já é a média de tudo que todo mundo está dentro. E isso não tem como nós controlarmos. Então, até esse momento, onde tudo aqui fora vai estar um caos, devido a grande parte está um caos internamente por falta de reforma íntima, é que eu vou estar em paz neste momento, lembrando que para isso eu fui preparado. Como eu fui preparado? Através da reforma íntima, eliminando o medo, eliminando as carências, as dificuldades. Eu fui eliminando, eu fui me tornando uma pessoa forte para vencer, para estar pronto a servir em qualquer momento que eu for chamado. Então tá aqui, ó. É chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. Neste momento, não fixe a turbulência dos acontecimentos. Fixe na sua proposta. O Cristo, você vai servir ao Cristo. Sirva ao ser humano, ao Cristo de cada ser humano ao seu lado. Agora, precisando estar fora da bolha. É indispensável manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais.
É indispensável nós ficarmos sempre com o pensamento elevado, com a fé renovada, com a certeza depois de uma turbulência, depois de muitos problemas e dificuldades, vai vir o melhor, porque tudo está na mão de Deus e Deus é perfeito. Então, a gente precisa manter-se nas alturas espirituais. Aí ele dá vírgula, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na terra. O que o Cristo nos exemplificou? Servir até o final, nunca fugir da luta, em hipótese nenhuma, nem nos momentos de perseguição. Acho bonito a canção nova agora, falando assim, vindo, né, dizer às pessoas, não tenha medo de pregar, pregaremos até o último momento, entendeu? O último instante. É o que nós vamos dizer a todos os cristãos. Sirvam a Deus até na cadeia. Sirvam a Deus até no final da sua sentença de morte. Sirvam a Deus sempre. E vamos cantando. Se for para sairmos deste mundo, né, de cabeça erguida, Ave Cristo. É o que os cristãos na época depois de Jesus iam para a arena ser devorado pelos leões, andavam em fila, em ordem, gritando Ave Cristo, Ave Cristo, até que os leões vinham, devoravam, matavam, tudo, e a multidão aplaudia aquele cenário de sangue, de destruição pelas feras. Os que sobravam, destroçados pelos seus membros, caídos na arena, depois entravam os gladiadores e decepavam com eles. E a outra multidão vibrava. Nós vamos encontrar multidões vibrando quando a canção nova fechar, quando as religiões fecharem, quando a luz, milhares e milhares de pessoas vão gritar. Este é o nosso mundo. Cristãos, Ave Cristo. E aí, Senhor exemplificou a terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel. É nesse momento que você vai provar a você mesmo que você é fiel à sua ideia, à sua convicção. Aí eu falo, se a gente não tiver um porquê para morrer, não vale a pena viver. Agora é o momento da gente ter o nosso ideal, descobrir por que, até que ponto eu mereço viver. Até que ponto? Invencível na paz e na esperança. Olha só, posição de colaborador fiel. Invencível na paz e na esperança. É uma coisa muito interessante que eu falo que cristão é igual formiga. Quanto mais mata, mais aparece. Olha que no passado foi perseguido até. E não adiantou nada. Então, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, porque, né, vai passar isso. É uma fase, nós temos que entender. Segurem, firme, levantam, siga o seu ideal. Vai passar. Por mais que a gente veja coisas absurdas, vai passar. A esperança em Deus, a certeza em Deus. Portadores de destroços e lágrimas. Então, após a passagem dos homens de perturbação, dos portadores de destroços e lágrimas, pronto, passou tudo. Aí são os filhos do trabalho. Quem é os filhos do trabalho? Os cristãos, aquele que nunca para de trabalhar, erguendo aqueles que caem, consolando aqueles que estão em desespero, dividindo a comida que tem na mesa com aqueles que estão faltando, socorrendo quem pode. Pronto, esses são os filhos do trabalho. Vão vir e semear a alegria de novo e reconstrói o edifício da vida. É para isso que nós estamos sendo preparados. Reconstruirmos sempre o edifício da vida para uma nova fase, uma fase bonita do nosso planeta, uma fase de regeneração. Trabalhar duro, muito, intensamente
para um amanhã muito melhor do que estamos hoje, é óbvio que toda mudança, que toda transformação causa abalos, causam desespero, causam insegurança, causam medo. E é natural que as forças que geraram domínio até hoje sintam medo, inseguros, abalados e partam com todo o desespero para nós. Mas nós não estamos, um cristão não é iludido. Ele nunca deve se deixar ser iludido pelas facilidades, pelas coisas tranquilas da vida. Porque aí sim ele vai se perder no meio do contexto. Não. Um cristão é bem claro, é bem lúcido. Ele sabe que ser cristão daqui para frente, de hoje para os futuros anos, até que passe esse momento de turbulência, essa nuvem negra que precisa passar, vai ser luta mesmo, luta em cima de luta, poderes gigantes mesmo, né? Nós somos só o povo, somente o povo. Nós nunca tivemos no controle e nunca estaremos. Caminhando com Cristo, aprendendo as lições, precisamos estudar, nossas mentes renovar, ceareiros do bem, trabalhemos com amor, estendendo a amizade, amparando nosso irmão. Ó Mestre do amor, ilumina nossas mentes, plantando as sementes em nossos corações. Ó Mestre do amor, ilumina nossa estrada, é tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia como faz uma criança.